Episódio perdido, onde Pingu quase é devorado por uma morsa gigantesca. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O Episódio Perdido é um episódio do programa infantil e muito popular entre as crianças Pingu, e que foi ao ar por volta de 1996 e 1998. No entanto, esse episódio se difere drasticamente dos outros episódios da série, principalmente pela qualidade ruim em comparação com a apresentação dos outros episódios. Esse episódio ele não foi ao ar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país de língua inglesa. Desde a sua transmissão original, os produtores do show afirmaram que não têm a intenção de remonstrá-lo em um futuro próximo. O episódio, no entanto, continua em circulação em algumas TVs, como a TV japonesa. Justamente a gente conseguiu o vídeo de hoje pegando deles. Até hoje ele pode ser visto na TV aberta lá, mas ainda assim é levado ao ar com um certo ar de medo, por gerar muita polêmica. Tudo isso começa com uma morsa assustadora e uma garota que foi visitar o tio, que trabalhou no Pigos Group, a produtora da série de Pingu. Essa jovem, na época, fez alguns questionamentos ao tio, que respondeu sobre essas questões. A primeira delas era como era aquela terrível morsa assustadora. Houve um episódio do desenho animado suíço Pingu, onde o personagem principal Pingu encontra uma morsa assustadora em seu sonho. Enquanto ela esmaga Pingu, ele ri, e isso é o que gera o fator mais bizarro. Tudo que aquele episódio faz foi totalmente estranho. Era como se ele não fosse ele. Justamente era como se víssemos um antigo Pingu, ou mesmo um Pingu de uma realidade paralela. E aquilo acabou assustando as pessoas, principalmente que eram crianças e que estavam assistindo esse episódio então, justamente por ser um desenho muito popular durante os anos 90. Tudo começa então com um relato da jovem, que quando foi visitar seu tio conta: um dia visitei meu tio e perguntei por que o criador Gutman adicionou aquela morsa no desenho infantil. Ele disse: aquela morsa era um boneco de barro reutilizado do comercial de designers anteriores, que eles já haviam utilizado em um comercial há muito tempo. O que ele falou pra mim também era que existia mais de 2.000 tipos de bonecos que a série já tinha e que poderia reutilizar algum, então eles tinham uma ampla gama de personagens. E ele continuou: ele não tinha certeza de como lidar com aquele boneco de morsa que era assustador, mas depois então ele decidiu adicioná-lo ao Pingu por apenas 2 episódios. E é nesse momento que a história fica estranha, pois ela questiona: 2? Achei que só apareceu uma vez, indagou a garota achando que era apenas uma aparição, como a gente conhece. Só que Gutman deveria dar 2 episódios para a emissora de TV, mas ele decidiu dar apenas um porque o outro era ainda mais aterrorizante, fazendo alguns funcionários se matarem, explicou ele. Como funcionário de confiança de Gutman, eu havia coletado cópias de todos os episódios de Pingu, antes dos direitos serem vendidos para Right Entertainment, inclusive os da morsa. O episódio são em sua maioria sem nome, mas eu escrevi o nome nos cassetes de cada episódio, que podem não ser os mesmos da Wikipedia. E eu vou mostrar isso. O episódio, ele falou isso enquanto caminhava para encontrar a fita do episódio. Houve 2 episódios, como ele acabou dizendo escrito: o Dream e o Nightmare. Dream seria sonho, e Nightmare a gente já deve saber principalmente por causa de Little Nightmares, que Nightmare significa pesadelo. Ele os trouxe até mim e disse: aí está. Acho que você já assistiu um desses, mas não recomendo assistir aos 2. Ele ainda está me assombrando e já fazem muitos anos. Eu trouxe as 2 fitas de volta para casa para assistir. O primeiro que ele me deu foi o episódio real e que foi ao ar, o do sonho de Pingu, também conhecido como Dream, que foi ao ar em várias TVs, sobre a morsa que o esmaga. Mas o segundo foi totalmente diferente. Eu confesso que eu já tinha medo da primeira versão, mas essa segunda me deu mais medo ainda. A abertura até então era normal. O Pingu animado caminhou até o centro da tela e a tela ficou preta. O desenho começou com o Pingu. Então o Pingu e a foca estavam jogando bola perto do mar. Seus rostos estavam felizes como sempre, até que a bola caiu no mar. A foca pulou do mar para encontrar a bola, enquanto Pingu e Pinga esperavam. Pinga desatou a chorar, falando em pinguim. Pingu abraçou e falou com ela também. Neste momento, o mar ficou vermelho. Pingu e Pinga ficaram assustados quando a morsa gigante apareceu do Mar Vermelho, com aquela cara mais horripilante do que quando apareceu no episódio do sonho que foi ao ar. Sua boca estava mordendo a foca então morta. Então ela cuspiu a eles, e ele começou a falar Was Ryan,
Primeiro, depois disso, em alemão, traduzido como "Aí está você, Pingu". Traduzido como "Aí está você, Pingu. Eu estava procurando por você há muito tempo". Pingu e Pinga gritaram enquanto corriam por sua casa no iglu. Pingu rapidamente fechou e trancou a porta para que a morsa não pudesse comê-los, mas a morsa era bem mais esperta. Ela descobriu o iglu e a agarrou à mãe de Pingu. Sua mãe gritou, pedindo ajuda. Pingu e Pinga tentaram jogar tudo na morsa, mas não deu certo. A morsa, em vez disso, agarrou a Pinga e a mastigou na frente de Pingu. Pingu gritou com uma voz totalmente aguda, que poderia até mesmo ensurdecer seus cães e gatos que estivessem assistindo. Fugindo da morsa e caindo no mar, a tela escureceu novamente. Quando a tela acendeu, Pingu estava em sua cama. Então, ele percebeu que se mijou. Ele correu para sua mãe, explicando o que tinha sonhado e estava chorando. A tela ficou preta novamente e dessa vez a morsa apareceu. E ela falou em alemão, e traduzido ficaria: "É assim que eu caço minha presa. Nadei diretamente para a terra lá embaixo e comi todos eles". E ela falou novamente em inglês, o mesmo diálogo que traduzido ao alemão. Então, ela riu histericamente, mas horrivelmente a tela ficou preta. E os créditos finais apareceram. A gente pode ver justamente que esse aí seria daí o Nightmare, o pesadelo. E esse episódio justamente a gente pode ver que é o pesadelo, pois ele é muito pesado. E Pingu no final acorda e consegue aí falar com sua mãe e chorando, né? Justamente por ele ter sonhado uma coisa tão barbárie. O vídeo que você vai ver agora é um trecho que mostra mais ou menos de como seria essa versão que não foi ao ar. A qualidade não é das melhores e eu não vou colocar tudo também porque tem a questão dos direitos autorais. Mas é isso aí, galera. Você sabe alguma outra história ou creepypasta que está perdida por aí e que a gente pode dizer que seria interessante trazer aqui no canal? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber.